Olá, alunos de Fundamentos de Matemática. Nesse vídeo, nós vamos continuar falando sobre as operações lógicas sobre proposições. Então, no vídeo anterior, a gente falou da negação, da conjunção e da disjunção. A gente viu que a negação, ela troca o valor lógico da proposição. A gente viu que a conjunção só é verdadeira quando as duas proposições envolvidas são verdadeiras e é falsa nos demais casos. E a gente viu que a disjunção só é falsa quando as duas proposições envolvidas são falsas. Nos demais casos, ela é verdadeira. Eu vou voltar, então, um pouquinho na disjunção, que foi de onde a gente parou. E vou colocar um exemplo aqui para a gente entrar no próximo, tá? Na próxima operação. Olha só, vamos olhar esse exemplo aqui. Pzinho é a proposição a Xuxa é loira. E Qzinho, a Xuxa é a mãe de Sasha. O que acontece com essas proposições? São verdadeiras. As duas são verdadeiras, né? A Xuxa é loira e a Xuxa é a mãe da Sasha. São duas proposições verdadeiras. Quando a gente faz a disjunção, o que acontece? A disjunção vai ficar assim. A Xuxa é loira ou é a mãe da Sasha. Como é que soa essa frase para vocês? Lembra que eu não preciso repetir o sujeito, né? Poderia dizer assim. A Xuxa é loira ou a Xuxa é a mãe da Sasha. Mas não preciso repetir. Na linguagem a gente fala assim. A Xuxa é loira ou é a mãe da Sasha. Se eu só falasse essa frase para vocês, vocês diriam que essa frase é verdadeira ou ela é falsa? Pelo que a gente acabou de ver, ela é verdadeira. Por quê? Duas proposições verdadeiras, a disjunção é verdadeira. Então, esse ou aqui, ó, ele não é excludente. Ele não exclui a outra. Uma não exclui a outra. Tá? Se uma for verdadeira, não quer dizer que a outra é falsa. Uma não exclui a outra. Então, essa disjunção aqui que a gente trabalha na lógica matemática, ela é uma disjunção que a gente chama de inclusiva. Porque pode ser as duas coisas verdadeiras ao mesmo tempo. Dizer que a Xuxa é loira ou é a mãe da Sasha é uma proposição verdadeira, mesmo que as duas sejam verdadeiras. Tá? Ela é inclusiva, uma disjunção inclusiva. Bom, a gente viu lá, né, aqui, ó, verdade ou verdade é verdade. Essa disjunção só é falsa quando as duas são falsas. Então, por isso, tem uma nova operação, uma outra operação que a gente chama de disjunção exclusiva. E essa não é utilizada na matemática, não é muito utilizada na matemática, tá? Então, eu vou falar aqui rapidinho sobre ela, mas a gente não vai se aprofundar nela, não vai utilizar muito porque não é o nosso foco. Na matemática, quando a gente fala aqui 2 mais 2 é igual a 4 ou 1 mais 1 é igual a 2, isso é verdade, tá? Bom, o que diz essa disjunção exclusiva, então, de duas proposições P e Q? É a proposição aqui, ó, ou P ou Q, já vou falar aqui como que a gente lê, né? O símbolo é esse aqui, ó, ele é o ou, mas ele tá aqui underscrito, eu ia falar, subscrito, tá? Então, ele tem esse tracinho aqui embaixo. Então, essa daqui é a disjunção exclusiva. E a gente não lê simplesmente P ou Q, a gente lê assim, ó, ou P ou Q. Então, quando aparece assim, ou P ou Q, é uma disjunção exclusiva. E aí sim, só pode uma das duas serem verdadeiras. Se as duas forem verdadeiras, vai ser falso. Né? Então, essa daqui é diferente. Ó. O valor lógico de ou P ou Q é a verdade, V, quando as proposições P e Q possuem valores lógicos diferentes. Uma tem que ser verdadeira e a outra falsa. E é a falsidade quando P e Q possuem o mesmo valor lógico. Então, se as duas forem verdadeiras, a proposição é falsa. Se as duas forem falsas, também é falsa. Então, está aqui a tabelinha. Mesma coisa que a gente fez anteriormente, né? Coloquei aqui os valores lógicos que podem acontecer com as duas, VV, VF, FV, FF. E aqui, para essa disjunção exclusiva, vai ficar da seguinte forma. Se as duas forem verdadeiras, ela é falsa. Se for P verdadeiro, Q falsa, ela é verdadeira. Se for P falsa, Q verdadeira, ela é verdadeira. E se forem as duas falsas, ela é falsa. Então, essa é a disjunção exclusiva. Então, tá aqui só simplificando ali o que a gente fez na tabela, né? Como que a gente avalia aqui o valor lógico dessa proposição composta. E vamos ao exemplo. Vamos colocar aqui, ó, Rui é médico e Rui é professor. Então, Pzinho e Qzinho. Estou dizendo que as duas são verdadeiras. Como a gente não conhece o Rui, né? Estou já dizendo se ela é verdadeira ou não. Senão a gente não saberia se é verdadeira ou não. Então, o Rui é médico e o Rui também é professor. Ele é as duas coisas.
Então, quando eu faço a disjunção aqui, ó, inclusiva, quando eu digo assim, Rui é médico ou professor, essa daqui fica como? Verdadeira. Quando eu digo Rui é médico ou professor, isso é verdade. Ele é as duas coisas, então esse ou aqui é verdadeiro, tá? Agora, se eu colocar essa disjunção exclusiva, aí vai ficar assim, ó. Ou o Rui é médico ou professor. Ou ele é médico ou ele é professor. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. E aqui ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Então, com essa disjunção exclusiva, essa proposição composta ficou falsa. Então, para inclusiva, para exclusiva, muda somente quando as duas são verdadeiras, tá? Tem essa diferença aqui. Mas volto a repetir, a disjunção que a gente mais usa é essa aqui, tá? A inclusiva. Vamos para o próximo, então? Próxima operação, condicional. A condicional de duas proposições P e Q é a proposição se P, então Q, né? Isso aqui, que se lê dessa forma. Se P, então Q. Como que é o valor lógico agora dessa proposição composta? Então, é a mesma coisa. Eu preciso saber o valor lógico aqui dessas duas e saber o que essa operação faz. Tá? Então, essa operação faz o seguinte, ó. O valor lógico dessa proposição composta aqui é a falsidade, F, somente quando P é verdadeira e Q é falsa. E é a verdade nos demais casos. Então, vamos fazer a tabelinha? Olha só, mesma coisa, né? E aí, vamos colocar aqui os valores lógicos dessa condicional aqui, se P, então Q. Ele diz que só é falsa quando P é verdadeira e Q é falsa. Então, aqui, ó, a primeira aqui, ó, tem que ser verdadeira, a segunda aqui tem que ser falsa, daí ela fica falsa. Nos demais casos, ela é verdadeira. Então, na nossa tabelinha, ó, VV vai ser V. VF é o único caso que não pode acontecer. Eu vou falar muito isso aqui quando eu falar de condicional. O que não pode acontecer com o condicional? VF. O que não pode acontecer com o condicional? VF, VF, VF. Vou repetir muito isso aqui, porque é o único caso que o condicional é falso. Olha só, a tabelinha ficaria assim, ó. VF, VV. Só é falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Nos demais casos, ela é sempre verdadeira. E causa muita confusão essa última, tá? Então, só prestar atenção, ó. Se a gente tem aqui, ó, se F, então F, se as duas forem falsas, o condicional é verdadeiro, tá? O condicional é verdadeiro. Essa aqui causa confusão, né? Porque na conjunção, na disjunção, FF é sempre F. E essa aqui agora é verdadeira. Então, causa um pouquinho de confusão, só prestar atenção aqui. Bom, vamos lá, vamos para os exemplos? Então, aqui é a mesma coisa, né? Eu coloquei aqui os valores lógicos, como que a gente avalia, e vamos ver os exemplos. Primeiro exemplo. Pi é um número real, que Curitiba é a capital do Paraná. Pi é um número real, verdadeiro. Curitiba é a capital do Paraná, verdadeiro. Então, como é que é o condicional, né? Se Pi é um número real, então Curitiba é a capital do Paraná. Puxa, que frase estranha, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Curitiba é a capital do Paraná só porque Pi é um número real? Então, veja, uma coisa que eu vou chamar a atenção aqui também é o seguinte. A gente não vai trabalhar com o conteúdo aqui. A gente vai trabalhar com a forma. Isso é uma coisa que eu vou repetir também. Não importa o conteúdo, não importa o que está falando, importa a forma. O que é a forma? A forma é isso aqui, ó. Eu tenho um condicional, eu tenho alguma coisa do tipo, se isso, então aquilo. E eu vou analisar como? Eu vou analisar se uma é verdadeira, se a outra é falsa. O único caso de ser falso é quando eu tenho VF. Então, é isso que eu vou analisar. Não importa o que está escrito. Tá? Não importa se está dizendo que, sei lá, eu gosto de dançar na chuva, o meu gato se chama José. Não importa o que esteja falando, tá? Importa só a forma, não o conteúdo. Então, essa frase parece não ter pé nem cabeça, né? Se Pi é um número real, então Curitiba é a capital do Paraná, mas não tem importância. A gente vai analisar assim. Essa daqui é verdadeira, essa daqui é verdadeira. O condicional, se a gente tem VV, é verdadeiro. Tá? Então, é isso que a gente vai analisar. Uma proposição verdadeira, o condicional, então, é verdadeiro. Tá bom? Vamos para mais um exemplo? Pzinho. O mês de maio tem 31 dias. Que
A Terra é plana. O mês de maio tem 31 dias é verdadeiro ou é falso? Desculpa, tive que contar aqui. É verdadeiro. Então, o mês de maio tem 31 dias é verdadeiro. Ok. A Terra é plana? Falso. Não venha me dizer ao contrário, tá? Somos das exatas aqui, vamos, né, acreditar na ciência. Então, a Terra plana é falso. Então, se a gente fizer o condicional, se P então que, a gente vai ficar com a seguinte frase, ó. Se o mês de maio tem 31 dias, então a Terra é plana. O que aconteceu aqui? Eu estou com um condicional onde a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falso. A gente tem nomes aqui para essas proposições. Essa proposição que vem antes aqui a gente chama de antecedente e essa segunda de consequente. Então, antecedente, consequente. Aqui a gente tem antecedente verdadeiro, consequente falso, o único caso em que o condicional é falso. Então, essa proposição aqui é falsa. Se o mês de maio tem 31 dias, então a Terra é plana, é uma proposição falsa. Mais um exemplo. O ano tem 9 meses. O ano tem 9 meses é falso. O ano tem 12 meses. O Sol é uma estrela. O Sol é uma estrela, verdadeiro. Condicional, se o ano tem 9 meses, então o Sol é uma estrela. Bom, eu tenho aqui falso, aqui verdadeiro, não tem problema com isso, né? Só tem problema quando o antecedente é verdadeiro, o consequente é falso. Agora, se o antecedente é falso, o consequente é verdadeiro, o condicional é verdadeiro, tá? Então, essa é uma proposição verdadeira. Se o ano tem 9 meses, então o Sol, uma estrela, é verdadeiro. A última aqui desse condicional, para a gente fechar, a gente tem que a Terra é plana e o ano tem 9 meses. Agora eu tenho duas falsas aqui, ó. Se F, então F. E aí a frase fica completamente parecendo falsa, porque é tudo falso, mas é um caso onde é verdadeiro, tá? Se a Terra é plana, então o ano tem 9 meses. É verdadeiro. Se a Terra é plana, então o ano tem 9 meses, é uma proposição verdadeira. Então, se falso com falso é verdadeiro. Bom, para fechar, falta o bicondicional. Então, vamos ver o bicondicional aqui entre duas proposições P e Q, essa proposição aqui, né, com essa flechinha aqui para os dois lados, que se lê P, C e somente CQ. Então, como que ela é verdadeira, como que ela é falsa, né? Então, ela diz aqui o seguinte, ó. O valor de P, C e somente CQ é verdade, V, quando P e Q possuem o mesmo valor lógico. Caso contrário, o valor lógico é a falsidade. Então, se as duas forem verdadeiras, é verdadeiro. Se as duas forem falsos, é falso. Agora, se elas tiverem valores diferentes, aí vai ser falso. Não sei se eu falei certo. Quando as duas são verdadeiras, é verdadeiro. Quando as duas são falsas, é verdadeiro. E aí, quando tem valores diferentes, é falso. Então, na tabela verdade ficaria assim, ó. Verdadeiro, verdadeiro. Essa proposição é verdadeira. Verdadeira, falsa, falso. Falso, verdadeiro, falso. Falso, falso, verdade. Então, elas têm que ter o mesmo valor lógico para ser verdadeiro. Caso contrário, é falso. Exemplos. Aqui, mesma coisa, né? Pi é um número real. Verdadeiro. Curitiba é a capital do Paraná. Verdadeiro. Duas proposições verdadeiras, o bicondicional, verdadeiro. Ó. Pi é um número real, C e somente C. Curitiba é a capital do Paraná. É verdadeiro. V, C e somente CV é verdadeiro. Então, é assim que a gente sempre vai analisar. O mês de maio tem 31 dias, verdadeiro. A Terra é plana, falso. Agora o bicondicional, então, vai ficar falso. Tem uma verdadeira e uma falsa. Então, a nossa frase ficaria assim, né? O mês de maio tem 31 dias, C e somente C, a Terra é plana. Então, isso é falso. Né? O mês de maio tem 31 dias, C e somente C, a Terra é plana? Não, ele sempre vai ter 31 dias, independente se a Terra é plana ou não. Né? Então, esse tem um pouquinho de lógica aqui. Vamos lá, mais um exemplo. O ano tem 9 meses, o Sol uma estrela. O ano tem 9 meses, falso. O Sol uma estrela, verdadeiro. Valores diferentes, falso. Então, o ano tem 9 meses, C e somente C, o Sol é uma estrela. Falso. Mais um para fechar agora quando as duas forem falsas. Ó. A Terra é plana, falso. O ano tem 9 meses, falso. Então, a Terra é plana, C e somente C, o ano tem 9 meses, é verdadeiro. A Terra é plana, C e somente C, o ano tem 9 meses, é verdadeiro, porque as duas são falsas. Bom, com isso a gente fecha aqui
esse início, né, para a gente poder fazer cálculos. Como assim? O que eu estou querendo dizer com isso? A gente viu separadamente cada uma dessas operações, o que elas fazem, né, com o valor lógico delas, né, utilizando o valor lógico das proposições iniciais. Mas a gente pode agora começar a misturar essas coisas, né, fazer uma com a outra, e aí como é que fica o valor lógico final? Então eu vou parar por aqui, mas no próximo vídeo, então, a gente vai fazer exemplos para ver como é que a gente trabalha com essas operações misturando-as, tá? Utilizando aí várias operações aí numa mesma proposição, ok? Até logo!